Nosso trabalho é sobre o vôlei, então eu acho interessante a gente estar trazendo esse contexto social, porque querendo ou não, o esporte é uma das grandes oportunidades que a gente tem aqui na favela, onde a gente mora, etc., na Zona Leste em si. E, então eu acho que o vôlei, assim, ele traz uma oportunidade, porque querendo ou não, tanto o feminino, masculino, o vôlei acaba trazendo essa oportunidade para que todo mundo consiga jogar e se conheça, assim, etc. Principalmente aqui na escola. É um vôlei amador, sim, mas, tipo assim como o futebol, outros esportes que a gente tem como praticar aqui na nossa quadra, o vôlei é um dos esportes mais interessantes que a gente traz aqui no contexto. Então, eu vou estar falando mais ou menos, vou estar explicando mais bem resumidamente como é que funciona o esporte, como se joga, etc., tanto profissionalmente quanto o fundamental assim, para você conseguir jogar. E o vôlei, ele é um esporte praticado com 12 pessoas em quadra, 6 em cada ponta da quadra, dividida por uma rede no meio. E marca quem ganha o jogo é quem marca mais sets. No caso, são 3 sets que tem no vôlei. E são 24 jogadores que podem estar em quadra no vôlei profissional, que são, no caso, 6 jogadores que estão fora da quadra, que são as reservas, e 6 jogadores que são inseridos dentro da quadra. Vou estar aqui explicando mais bem resumidamente mesmo, então eu vou passar aqui para minha amiga, para ela trazer mais ou menos o conteúdo aí para vocês. O primeiro campeonato de vôlei, ele foi a primeira edição do torneio organizado pela Federação Internacional de Vôlei e foi feito em 1952. E foi realizado lá em Moscou, na União Soviética. Porque antes disso as mulheres eram proibidas por lei a não jogarem, por não ser da natureza delas. Então, só no século XX elas conseguiram o direito de jogar. Mas o vôlei veio aqui para o Brasil em 1964. Bom, passando da parte do salário, uma das grandes diferenças é o salário das mulheres para os homens. Como as mulheres, elas normalmente no esporte, Vai lá, pessoal. Bom, passando da parte do salário, uma das diferenças é que as mulheres elas recebem 25,6% a menos do salário dos homens. Normalmente os homens da base do vôlei eles recebem cerca de 5 mil reais. Já as mulheres elas recebem 3.500 reais, já é uma diferença muito grande no salário delas para dos homens. Isso pode mudar de acordo com os times, com os clubes, e se elas jogam profissionalmente ou no lado amador. Eu vou falar da questão do uniforme do vôlei de praia, que ele é bem problematizado, porque o do masculino, os caras usam regatas e shorts, que tem que ser 10 centímetros acima do joelho. Já as mulheres, elas usam biquínis, pra mim aquilo daria um biquíni. Então, é tipo uma problemática, porque é muito sexualizado, né, e muitas delas não se sentem confortáveis. Aí já tem a questão da religião, que muçulmanas, essas coisas, elas têm que usar, né, um uniforme mais fechado. E pode gerar multa isso, por elas usarem um uniforme fechado. Aí também, eu vou falar da mulher trans, da Tiffany, que aquilo ali era uma lei, que não poderia mulheres trans ou homens trans a jogar vôlei. E ela tinha que tomar mesmo, como as jogadoras, elas tomam testosterona. Ela não poderia, não é que ela não poderia, mas ela teria que tomar menos testosterona do que o restante dos jogadores. Vamos lá. De acordo. Pode. Abordando esse assunto que ela trouxe, eu sei que o senhor pediu pra gente não abrir um leque sobre as possibilidades de como trazer isso, mas assim, a questão do respeito que a gente tem também entre si, no vôlei, na sociedade, no contexto assim, social mesmo, acaba que o vôlei, que nem eu disse, ele traz muitas oportunidades para quem, tipo, masculino e feminino. Então, tipo, acaba que pessoas que não são, tipo, nesse gênero, pode ser LGBTQIA+, não sei quanto lado não tá, mas, tipo assim, pode trazer umas outras oportunidades para outros jogadores que, tipo, como o senhor havia dito, e assim o outro grupo também, peço aqui encarecidamente, obrigado por trazer esse tema, que ele acaba fazendo com
LGBTQIA+, desse gênero, eles também têm uma oportunidade, mesmo que sejam pequenas, mas eles têm essa oportunidade de estar compartilhando experiências, trazendo outras coisas que, né? Então eu acho interessante trazer esse tema. Vamos lá, galerinha, presta atenção. Vocês começaram falando do contexto histórico do jogo. Quando você fala do jogo, você vê diferença do jogo feminino para o jogo masculino? Sim, pois você pode até perceber assim, no contexto visual de que você percebe mais jogos femininos passando na TV do que até o próprio masculino, mesmo que tenha campeonatos, etc., que acabam passando. Mas dentro do tema que vocês trouxeram e dentro da pesquisa que vocês realizaram, vocês falaram que o vôlei iniciou com o homem participando e a mulher não participava na época porque a mulher era proibida de participar. E como você vê o vôlei hoje? Ele é um esporte que a participação é maior, feminina ou masculina? Hoje em dia, tipo, como havia dito, o vôlei feminino ele acaba sendo mais visual, acaba sendo mais visto comparando com o vôlei masculino, já que tipo, você não vê tanto jogos masculinos passando na TV como você vê jogos femininos. Será que é dessa forma mesmo? No contexto que tipo, eu passei aqui, na minha opinião, realmente é isso. Porque assim, quando a gente vai para as telinhas, as grandes redes sociais de comunicação e todas que passam, vai passar o vôlei como igualdade. Então vai passar tanto homem quanto mulher. Mas tem uma desigualdade que a gente vai ver, que é o que os meninos apresentaram ontem, como você trouxe bem. E eles falaram sobre a diferença de força, de potência, né? Então, um esporte de alto rendimento, fica difícil o homem participar junto com a mulher. Já se fosse aqui na escola, como que nós abordaríamos o vôlei, pensando num vôlei misto, voleibol misto, e jogando da forma correta? Porque aqui, vocês trouxeram os temas. Os temas que vocês trouxeram, se a quadra estiver aberta e a gente tiver a possibilidade de trabalhar, vocês vão trabalhar esses temas lá embaixo. Se tiver menos de 70% de participação na aula de vocês, tanto de homem quanto de mulher, a gente não desce mais. E as nossas aulas vão ser sempre assim. Então, o tema que vocês estão abordando, dentro desse contexto, vocês têm que pensar bem. Como que você faria uma prática de modo que o homem exerceria menos força para evitar machucar ou lesionar as mulheres, jogando uma partida de vôlei da forma correta, onde nós temos que dar os 3 passes para poder passar e sempre passar cortando. Como que vocês fariam na questão de gênero num jogo de voleibol para evitar que a mulher venha a ser machucada no jogo? Bom, assim como o jogo de alto rendimento, como o senhor havia dito, você precisa do físico para jogar, querendo ou não, a gente, mais ou menos assim como o senhor abordou, nós biologicamente somos mais fortes que as mulheres, mesmo né, em comparação a mulheres com mais alto rendimento em outros tempos, como esportes, mas assim, eu acho que o treino bastante, porque querendo ou não, se você acaba treinando, seu músculo acaba se fortalecendo. Então, com isso mesmo, as meninas tendo tendo que ter mais cuidado jogando, eu acho que com o treino acaba fortalecendo o seu corpo para que você consiga tanto se movimentar mais rápido, quanto para conseguir levantar, etc. Mas será